Graças a Deus, glória a Deus. Hoje é domingo. Graças a Deus, mais uma semana se iniciando, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede de darmos o nosso melhor e fazer com que todas as coisas venham a cooperar para o nosso bem. E aí, como vocês estão? Estão cheios ou estão vazios? Eu vou trazer a história do barco vazio. Nós vamos meditar hoje sobre essa história do barco vazio. Conta a ilustração que havia um grande sábio que, vendo seus alunos, vendo que um dos seus alunos não conseguia conter sua raiva, sempre agia com muita fúria, sua fúria interior, resolveu contar para ele uma pequena história. E disse: quando eu era jovem, adorava navegar de barco. Eu tinha um barquinho e remava sozinho em um lago. Ficava ali durante horas. Uma vez eu estava no meu barco de olhos fechados, meditando numa noite esplêndida. Então outro barco veio flutuando, trazido pela corrente, e bateu no meu. Meus olhos estavam fechados, então eu pensei: alguém bateu no meu barco. Encheu-me de ira no meu coração, muita raiva. Abri os olhos e estava a ponto de gritar, de berrar com aquele homem que bateu no meu barco. Quando percebi, o barco estava vazio. Então não havia ninguém, nem onde eu pudesse descarregar toda a minha raiva, em quem eu iria extravasar toda a minha fúria. O barco estava vazio, à deriva no lago, e tinha colidido com o meu. Não havia nada a fazer, não havia possibilidade de projetar a minha raiva num barco vazio. Eu fechei os olhos, a raiva estava ali, mas não sabia como extravasar. Decidi então fechar os olhos simplesmente e flutuei de volta com a raiva. E esse barco vazio tornou-se a minha descoberta. Eu atingi um ponto dentro de mim, naquela noite silenciosa. Esse barco vazio foi meu mestre. E se agora alguém vem me insultar, eu rio e digo: esse barco também está vazio. Fecho os olhos e mergulho dentro de mim. Então, não deixe que os barcos vazios tirem a sua paz, o seu dia a dia. Tente manter a serenidade e paz à sua volta e fazer do lugar onde você está um lugar diferenciado e feliz. Só depende de você. Pense nisso e viva feliz. Então, você entendeu sobre o que é essa história que o sábio falou? Sobre um dos frutos, do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Alguns chamam de equilíbrio emocional, outros chamam de autocontrole, outros chamam de gestão das emoções, do equilíbrio emocional. Não é tudo tão falado e tão muitos coaching dizem, mas que a própria palavra de Deus há milhares de anos atrás já nos exortava e nos ensinava. Em Provérbios 16, no versículo 32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Como isso é verdade, como eu peço a Deus, e quando às vezes eu fico em desequilíbrio, me deixo encher de raiva, como depois eu me arrependo. O domínio próprio é a gente saber se controlar. Isso é muito importante, porque nem todos os impulsos são bons. E depois a gente acaba se arrependendo, porque a gente agiu no momento da ira, sem pensar, quando foi chocado por um barco vazio.
e o barco está vazio. E você que deve buscar o seu autocontrole em nome de Jesus. Quem vive apenas para satisfazer os prazeres, viver envolto às raivas, seguir a concupiscências da carne, precisa entender que virão as consequências. E isso vai acabar o levando para o pecado, para o desequilíbrio, para a derrota, para a amargura. Deus nos ajuda a ter domínio próprio. Não devemos viver para a carne, para o impulso, para o pecado. Agora nós vivemos para agradar a Deus, para ter saúde, porque disso depende a nossa saúde. Ter domínio próprio nos traz liberdade para aceitar aquilo que vem do Senhor, para abrir os olhos e visualizar, não é, o que está à nossa volta. E a gente precisa ter domínio próprio para controlar nossa língua, para controlar nossos desejos, nosso domínio durante a ira, controlar até o nosso apetite. Tudo nós precisamos. O domínio próprio é o autocontrole, é o poder de dizer não aos nossos impulsos quando eles não são bons, quando ele nos leva a excesso. Nós devemos buscar uma vida orientada pelo Espírito Santo, da qual nós caminhamos em direção ao equilíbrio, ao domínio próprio e à gestão com sabedoria das nossas emoções, em nome de Jesus. Ó Deus, Pai amado, Deus misericordioso, muito obrigada. Obrigada pelo fruto do Teu Espírito, pelo Espírito Santo que nos ensina e nos conduz a buscarmos e a vivermos nesse autocontrole, nesse equilíbrio. Ó Deus, nos ajuda. Que não sejam nossas emoções a nos guiar, mas que nós possamos, ó Deus, controlá-las, equilibrá-las e ter domínio próprio, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, nesse domingo, nesse início de semana, para que possamos colher frutos, ó Pai, durante toda a semana. Nos ajuda, Pai, a sermos perseverantes e equilibrados. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tenha um excelente domingo. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.